do vereador Edinaldo Lima, ex-secretário de Habitação, que esteve concorrendo à última eleição também como candidato a prefeito aqui na cidade pelo PMDB. Edinaldo, seja bem-vindo aqui ao blog Valdinei Passos mais uma vez. Eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com nossos amigos que acompanham Petrolina através do blog Valdinei Passos. Muito bem. Vou aproveitar aqui para a gente fazer uma avaliação sucinta, né, dessa última eleição, na sua avaliação, o que é que ocorreu para o não êxito nesta eleição para você? Faz parte de um processo democrático, né? Nós tivemos alguns desafios. A avaliação nossa hoje é que uma das avaliações importantes que a gente tem é que o candidato também deveria ter feito como os demais candidatos, ter saído um pouco mais cedo para se apresentar. Agora, depois das eleições, eu conheço pessoas vêm me conhecer porque ainda não me conheciam pessoalmente. Eu acho que tudo isso faz parte da avaliação. Mas é natural que a população escolha um candidato e foi o que aconteceu. Minha avaliação, eu não faço, mesmo não tendo tido êxito na eleição, não faço avaliação negativa. Tudo que nós fazemos na vida, ela traz um resultado positivo para a nossa vida, de aprendizado, de crescimento, de oportunidade. E a população de Petrolina teve a oportunidade de conhecer a nossa proposta, de me conhecer também como candidato a prefeito. Eu tive uma grande oportunidade de ser candidato a prefeito de Petrolina e um candidato com chances reais de ser eleita. Essa oportunidade me foi dada pelo prefeito Júlio, que até o último momento ele também honrou com os compromissos políticos assumidos comigo, com a população de Petrolina, com os nossos militantes, que iria levar a campanha até o final. E isso que aconteceu. Apresentamos uma campanha bonita para Petrolina, para a população, com propostas reais, um plano de governo dentro da realidade, das condições que pudesse ser executado, mas a população fez uma escolha e nós vamos assumir o papel que nós deveremos assumir do futuro. Você era candidato do prefeito, né? Júlio Lossi, apesar de estar no exercício do segundo mandato, tem uma boa avaliação segundo as pesquisas. Você acha que o eleitorado não conseguiu assimilar um pouco o trabalho de Júlio para a continuidade nessa nova gestão, Edinaldo? Acredito que algumas questões importantes precisavam ter sido trabalhadas antes, bem antes, do ponto de vista de divulgar mais as ações do governo, através da imprensa, do que foi feito. Eu mesmo visitei nessa campanha em Petrolina, eu tive a oportunidade de conhecer obras que era líder do governo, que fui secretário, não conhecia, obras de pavimentação, de equipamentos públicos, então acho que isso foi um fator importante, né? E como eu falei agora há pouco, a nossa campanha também, independente do candidato, ter sido eu ou outro nome escolhido do grupo, a avaliação nossa era que deveria ter acontecido mais cedo, para ter tido um diálogo maior com a população, principalmente nesse momento onde a eleição teve um tempo reduzido, foi cortada pela metade o período de tempo de campanha. Então, aquele momento em que o prefeito demorou a definir o candidato pode ter sido um ponto negativo na sua avaliação? Pelo menos que diz respeito à questão de tempo de aproximação mais com a sociedade. Mas na realidade tem alguns pontos que nós avaliamos que poderia ter melhorado o resultado eleitoral, mas a configuração dos resultados da eleição, ela aponta que o formato onde nós trabalhávamos, onde saiu várias candidaturas, ela terminou não sendo positiva para nós, que estávamos à frente da prefeitura. Eu acho que esse é o principal ponto. Os demais são algumas das questões que poderia ter melhorado a votação, mas hoje são avaliações que são feitas com informações posterior às eleições. O que importa, que a população quer perceber agora, é o futuro da cidade, né? E eu, em nenhum momento, eu me arrependo de tudo que foi feito, mas pelo contrário, eu faço a minha avaliação positiva mesmo não tendo sido eleito e ter tido uma grande oportunidade, uma real chance de ser o prefeito de Petrolina e fazer parte dessa história, de ter ido para uma campanha muito acirrada, com outros nomes também de peso, de trabalho. Eram os candidatos, tinha eu, vereador, e mais 3 candidatos com peso, com mandatos de deputados, e a candidata do PSOL. E a minha avaliação é que a mim foi muito rica.
eu tive a oportunidade, fiz uma escolha, eu poderia ter ido para a minha reeleição de vereador. Que seria praticamente uma reeleição garantida, né, Edinaldo? Seria uma reeleição praticamente garantida, mas eu fiz uma escolha, e essa escolha, em nenhum momento, ela me traz arrependimento. Pelo contrário, ela me traz a alegria de ter a oportunidade de me apresentar para Petrolina, que a cidade pudesse me conhecer, minha forma de pensar. Cada candidatura tinha uma forma de pensar diferente, de enxergar os desafios da cidade, da população, e eu tive essa oportunidade de apresentar a forma como eu penso, a forma como o nosso grupo pensa, e o que nós achamos que é importante para Petrolina, de uma conjuntura que precisa ser feita junto com a população do ponto de vista de planejar o futuro, porque se trata do futuro das pessoas, esse futuro que precisa ser executado, elaborado, planejado junto com essa população. Então, o que nós tivemos a oportunidade foi de apresentar para os eleitores aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos para a nossa cidade. Você falou da questão aí de 4 candidaturas, né, fortes aqui, tivemos aí, foi uma eleição atípica então, isso pode ter contribuído também para a sua não eleição, Edinaldo? Faltou uma falta de entendimento mais, se houvesse aí um entendimento entre você e o Odaci, por exemplo, que estavam mais próximos, praticamente na mesma linha, poderia ter sido um resultado diferente nessa eleição? O resultado, os meus votos, juntos com os votos de Odaci, nos dá aí uma margem de voto de em torno de 70 mil votos. Né? Isso mostra que uma união nossa poderia ter garantido uma eleição, um resultado positivo da eleição. Mas Odaci queria, do ponto de vista de candidato, queria uma coisa e nós queríamos outra da escolha do nome. Né? Então, tanto nós como ele colocamos os nossos projetos na rua. Não tenho nenhuma avaliação do ponto de vista de dizer que nós erramos ou o Odaci errou. Não, eram 2 partidos e os partidos tinham projetos para a cidade e foram defender seus projetos. Não deu certo o entendimento político e o resultado é esse que está aí. Né? Então, mas eu quero aproveitar a oportunidade, Valdinei, e fazer um agradecimento. Né? Agradecer aos nossos eleitores. Tivemos uma campanha bonita de rua, foi a campanha mais bonita de rua que aconteceu, foi a nossa. Nós percebíamos que nos últimos 15 dias, a população ela ia para a rua comigo, de uma caminhada de porta a porta, ela se transformava em verdadeiros arrastões, porque eu encontrava pessoas com a farda que saía do trabalho direto para nossas agendas à noite, e me permitiu fazer uma campanha muito bonita. Né? E eu quero fazer um agradecimento de forma muito especial às famílias, os trabalhadores, as mulheres e muito especial às crianças que se identificaram muito com a minha campanha, com os nossos jingles, e eu quero fazer esse agradecimento e ainda vou ter a oportunidade de ir às comunidades, fazer pessoalmente esse agradecimento, e vou fazer isso a todas as petrolinenses e os eleitores e os pequenininhos, né, as crianças que se identificou com a nossa campanha e que nos ajudou, nos motivou. Eu acho que isso é muito positivo. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada pelo prefeito Júlio, a oportunidade que me foi dada pela população, que também me deu uma votação expressiva. Foram mais de 33 mil votos e 500. Isso não é pouco voto, isso é muito voto, é uma votação significativa e que me deixa muito feliz de saber que pela primeira vez disputando uma eleição majoritária, eu tive uma aceitação de um público tão significativo. Isso é fruto do reconhecimento do nosso trabalho. Então isso nos fortalece mais e nos permite acreditar que o futuro será cada vez melhor para todos nós. E essa parte considerável dos eleitores, né, que votaram em você, o colocam agora na posição de oposição, tanto você como o Odaci, como o Adalberto Cavalcante. Como é que vai ser esse trabalho de oposição de vocês, a partir de agora, a oposição ao prefeito que vai assumir em janeiro, que é Miguel Coelho? Valdinei, a população nos dá uma responsabilidade, né, com a votação que nós tivemos. Né? Não só a mim, mas a mim também, o prefeito Júlio, que me apoiou, que esteve todo o tempo junto comigo, com o Niltinho, o Matsumoto, que queria também fazer um agradecimento de forma muito especial a Niltinho. Nos dá uma responsabilidade de assumir o nosso papel de oposição. E nós vamos fazer isso, claro, com responsabilidade. Nós temos conhecimento técnico, conhecemos Petrolina, conhecemos o funcionamento da prefeitura, sabemos o que é possível ser feito. Então nós vamos dentro de um conhecimento técnico e de um compromisso político com a população de Petrolina,
garantir que a democracia aconteça, que o questionamento aconteça, que a população possa ter no nosso posicionamento um papel que ela nos deu quando nos colocou, quando nos deu essa votação. É importante que o governo, que o prefeito eleito, ele tenha seu tempo para se organizar, e a cobrança ela deve acontecer de forma muito natural por parte da população. Isso daí é natural, mas nós elegemos uma bancada de vereadores, e esse papel vai caber muito aos nossos vereadores que vão estar lá na Câmara cumprindo o seu papel de vereador de oposição. Você vai estar junto também na sua orientação aos vereadores lá na Câmara? Eu vou estar disponível do ponto de vista técnico para ajudar nossos vereadores na orientação de proposições, de emendas a projetos que o governo deve enviar. Nós vamos cumprir esse papel, e quem me conhece sabe que eu sempre agi com muita responsabilidade com relação às necessidades da população, e nós vamos cumprir isso. Eu vou procurar atender essa população e dar a nossa contribuição nos nossos entendimentos do que deve ser feito, quais os caminhos que a população precisa para chegar a enfrentar os desafios que a sociedade, que a cidade a cada dia se constrói, e isso é o que nós vamos fazer, dando a nossa opinião, a nossa proposta, e principalmente usando a Câmara de Vereadores, né, que é a caixa de ressonância da sociedade, que tem um papel importante com a população com relação às matérias que precisam ser discutidas, das necessidades da população no campo da saúde, da educação, da infraestrutura, da urbanização da cidade, da segurança pública, dos serviços públicos, da política de habitação, de regularização fundiária. E essas políticas são políticas que eu conheço com muita propriedade, e nós vamos dar a nossa contribuição do ponto de vista do governo enxergar qual será o melhor caminho para que a população sofra cada vez menos com os desafios que é imposto a cada dia. Edinaldo, o sistema eleitoral brasileiro nos impõe a necessidade de ficar querendo saber quem serão os candidatos a cada 2 anos. Há 6 meses atrás, a discussão era saber quem seria o candidato do prefeito, por exemplo. Combinou com a sua candidatura. Agora, daqui a 2 anos, já tem a eleição para a escolha dos deputados estaduais e federais. Algum projeto nesse sentido à vista, aí para Edinaldo, ou o próprio grupo do PMDB já tem alguma definição nesse sentido aqui em Petrolina? A minha, o prefeito Júlio, ela cabe uma responsabilidade nesse primeiro momento de assumir um papel nosso, através da nossa bancada na Câmara de Vereadores, de oposição. Esse projeto, eu sei que ele já faz parte da especulação da sociedade, da imprensa, mas para nós mesmos ainda é uma discussão que está muito cedo, né? Eu acho que nós deveremos ter essa discussão mais madura, mais à frente. Isso é natural que o nosso grupo tenha candidato a deputado estadual, a deputado federal, acompanhe e faça parte de um projeto maior para Pernambuco, junto com uma candidatura para governador, para senador, para presidente da República, principalmente nesse momento no Brasil tem muitos questionamentos, como as coisas aconteceram, com a retirada de uma presidenta eleita, que foi a presidenta Dilma, do poder. Isso causou uma ferida muito grande na sociedade, e a sociedade ela vai ter um comportamento que nós não sabemos ainda qual vai ser. Mas o Nordeste ela já aponta, principalmente pela necessidade da população de se sentir representada por um governo eleito, né? Então muitas coisas devem acontecer ainda, mas nós que não temos mandato nos próximos meses, nos próximos 2 anos, nós estamos numa posição que não temos pressa de tempo, né, com relação à definição de composição partidária para a formação de candidaturas, né? Mas então, se houver um convite, estaria disposto a pleitear um cargo de deputado estadual, por exemplo? O que eu falei agora há pouco. Eu acho que ainda é muito cedo para dar uma matéria. Também com algumas prefeituras importantes, né? Salgueiro, com Clebel, aqui também na Lagoa Grande. Que teve acompanhamento do prefeito Júlio, ele pessoalmente esteve presente nas eleições de alguns municípios. O partido só fortalecido, então, aqui no Sertão. Saiu, né? Salgueiro, Cabrobó, Afrânio, Lagoa Grande, Cedro, teve alguns municípios importantes do ponto de vista de atenção do prefeito Júlio, e isso dá um resultado
de força política para o prefeito, né? E nós vamos agora acompanhar os próximos passos, mas eu acredito que a preocupação mais importante nossa agora não é a questão já de 2018, mas é a necessidade da população. Isso é o que me motivou a estar na política, né? É o que a população precisa para ter uma vida melhor, para não sofrer tanto, né? E eu tenho essa preocupação com as famílias que não têm moradia própria, com as famílias que precisam usar o serviço público de saúde, com a população que precisa melhorar com a educação. E ela, em parte, tem essa especulação por parte nossa, dos que fazem política, partidários, da imprensa, com relação a essa nova agenda de composição para 2018, mas quem foi eleito precisa focar em projetos que apresentam para a população e a população aceitou. E as necessidades para enfrentar esses desafios que a cidade apresenta. E Petrolina faz parte de um rol de cidades brasileiras que cresce de forma muito, muito rápida, né? Está entre as cidades médias que mais crescem no Brasil. Há uma taxa do dobro que o Brasil cresce do ponto de vista populacional. Então é importante que nesse momento agora tenha todos os prefeitos eleitos, né, possa ter uma visão muito pensando agora no presente, né, o que é que vai fazer de desafios para gerar emprego, para melhorar o serviço de transporte público, para avançar com os programas de pavimentação, de saneamento, de habitação, de segurança pública. E eu acho que essa é a agenda mais importante que precisa ser debatida pelos políticos, pelas câmaras de vereadores, pelos eleitos, para um futuro que aponta desafiador para todos nós. Arnaldo, muito obrigado. Fique à vontade nas considerações finais para alguma colocação, algum questionamento que não foi feito aqui. Eu só quero agradecer a você, agradecer ao blog Valdinei Passos, agradecer à população de Petrolina e agradecer de forma muito especial ao prefeito Júlio, a Niltinho Matsumoto, o Júlio por ter nos escolhido, nos indicado ao nosso partido para assumir o compromisso com a população e apresentar um projeto para Petrolina. E a população de Petrolina, aos nossos eleitores, aos mais de 33.500 votos que nos foi confiado o futuro da cidade. E de forma muito especial as crianças, né? As crianças que no governo Júlio elas sempre tiveram uma política, um olhar muito especial, onde foi desenhada e desenvolvida uma política muito importante que é o Nova Semente. Então eu quero fazer um agradecimento, agradecer também a Deus por ter me dado essa oportunidade de assumir esse papel em Petrolina e de estar hoje numa política majoritária na cidade, não com mandato nesse momento, mas onde tive a oportunidade e enfrentei um grande desafio que foi a Prefeitura de Petrolina, que não é fácil, é uma das políticas mais difíceis de serem conquistadas, é um projeto majoritário, e quando se trata de Petrolina, mais ainda. E me foi confiado esse desafio, e eu só quero agradecer a todos, agradecer a Deus e dizer que nós vamos continuar trabalhando pelo bem de Petrolina, pelo bem da nossa sociedade, para que o nosso povo possa ter uma vida melhor. E isso é o que eu quero para a nossa cidade, isso é o que eu quero para Pernambuco, para o Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês por esses últimos dias, meses de campanha, de apresentação de projeto. E